Chuva, muito vento e um furacão de grandes emoções. Assim vivemos e continuamos vivendo esta noite aqui em Milão. No Giuseppe Meazza, a Inter conseguiu garantir a sua classificação para a final da Liga dos Campeões, depois do empate por 2-2 contra um Bayern de Munique mais valente do que organizado, contra um Bayern de Munique que repete os mesmos erros do passado, que tem muitos problemas, óbvio, coletivos e individuais, especialmente no setor defensivo. Mas não se pode tirar mérito de uma Inter que, como o próprio Lautaro Martinez disse aqui, tem culhões, cojones. É um time muito difícil de se jogar contra, porque os caras jogam em unidade, um se doando para o outro de uma forma estrategicamente muito bem pensada em todos os setores de campo. A Inter de Milão será uma pedra no sapato de qualquer adversário enquanto continuar com essa equipe, enquanto continuar jogando assim. Porque é um time cínico, traiçoeiro e que quando você está melhor no jogo, como foi o caso do Bayern de Munique, na teoria, e no sentido do gol de Harry Kane na segunda etapa que abriu o placar e poderia ter feito o Bayern ganhar músculo, ganhar força para levar o jogo mais longe, a Inter foi lá e com 2 bolas paradas conseguiu fazer 2 gols. O sistema defensivo é um deleite, que defensivamente em bolas aéreas dificilmente sofreu em alguma ocasião, obviamente que não é perfeito em tudo, mas olhando lá na frente é um time que te prejudica se você não defender bem os tais set pieces, né? As tais bolas paradas, como dizem os ingleses. E o Bayern de Munique, no seu caos organizacional, por conta de vários problemas, inclusive montagem do plantel, não conseguiu defender bem aquilo que precisava no momento crucial do jogo. Mesmo assim, conseguiu ir até o final vivo, empatou, foi valente, brigou, o Kompany fez o que ele podia em termos de substituições, tem seus erros, é verdade, tem seus arrependimentos, é verdade, mas não conseguiu o gol que colocaria o Bayern de Munique numa eventual prorrogação. Quando a gente elogia bastante essa Inter, é porque a Inter faz o outro time parecer impotente ao tentar atacá-la. E isso em vários setores, criando uma superioridade numérica com os seus 3 zagueiros, baixando os seus alas e se defendendo num bloco de 5, ou criando um bloco de 5 um pouco mais à frente para marcar no meio campo, ou lá na frente, quando quer pressionar a saída de bola, também tem uma entrega fantástica, assim como esse vento que não me deixa em paz, é o caos, voa tudo. Uma entrega fantástica de Lautaro Martinez e Thuram, né? Que são protagonistas, tá voando o mundo, cara. São protagonistas, mas que ao mesmo tempo se doam para a equipe, né? Não tem, assim como por exemplo o Real Madrid tem suas individualidades, mas não tem o coletivo. Aqui não, aqui você tem individualidades e tem um time muito bem treinado pelo Inzaghi, tem um coletivo especial. O primeiro tempo, eu gostei da postura do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tentou pressionar alto, criou as suas oportunidades, mas sempre parecia que tinha um pezinho de alguém da Inter, a cabeça de alguém da Inter, o ombro de alguém da Inter, as costas de alguém da Inter, para cortar no último momento. O Bastoni fez um corte no Olise, que é para pendurar no museu, para pendurar, hang on in the Louvre, como diria Jack Grealish. Fantástico, absurdo, era gol do Bayern de Munique, uma ocasião clara que o Bastoni dá o corte. Aliás, o Bastoni é fundamental também na organização da equipe, especialmente na saída de bola, né? É um cara que consegue limpar com muita tranquilidade
e sair da pressão alta do adversário. E aí você tem um Acerbi, que é um guerreiro, você tem o Pavard, que hoje foi importantíssimo, não só atrás, mas também lá na frente com o gol que fez, né? Lei do ex, inclusive, contra o Bayern de Munique. E você tem caras muito funcionais no meio campo, o Barella, o Mkhitaryan, o Çalhanoğlu, enfim, 2 bons alas. É uma equipe muito coesa, né? E que a gente olha para o banco de reservas e também tem boas opções. Entrou o Taremi, o Correa tá machucado, mas é boa opção também lá na frente. Você tem o Carlos Augusto, que pode render o Di Marco. O Bissek não é mau jogador. Enfim, é uma Inter muito perigosa. Mas para falar da Inter, a gente ainda vai ter tempo. Voltando um pouco o passo atrás no Bayern de Munique. Não dá mais para ignorar que o Bayern de Munique precisa ir ao mercado, melhorar o seu sistema defensivo. Eu venho batendo nessa tecla há algum tempo e vou continuar. O Bayern de Munique tem Kim Min-jae, que não pode ser titular do Bayern, é o jogador que mais falha em ocasiões determinantes para os seus adversários dentro. Vai ser difícil hoje, mas eu não vou parar não. Eu vou ajeitar a cabeleira e vamos embora. É o jogador que mais falha na Bundesliga para gerar chances para os seus adversários, chances essas que terminam em gols. E ele é uma bomba relógio, cara. Ele pode fazer um lance brilhante, num corte fantástico, numa antecipação, numa interceptação ou numa correria para desarmar o adversário, mas logo na sequência ele pode entregar o pastel. E foi isso que ele fez, cara. Mais uma vez, assim. Nos lances de bola parada, há sempre um cara que você pode apontar o dedo. E no segundo gol, o Kim Min-jae perdidaço no lance. E quando eu falo do sistema defensivo, é que você tem um Davies, que quando voltar vai ser titular, o Upamecano, quando voltar, será titular, mas no final das contas, você tem Kim Min-jae, tem o Ito, que a gente ainda não sabe, enfim, tem o Stanisic, que hoje é lateral, foi jogar na lateral esquerda. Não é apenas uma coincidência em termos de momento da temporada com todo mundo no departamento médico. É também uma má montagem do plantel e um lateral direito. O Bayern já teve Lan, já teve Rafinha, já teve o próprio Kimmich nessa função. Hoje tem que se contentar com o Laimer, que é um jogador esforçado, corre, briga, luta, mas não dá opção lá na frente. Não consegue gerar o jogo que um lateral do Bayern tem que gerar. É um jogador limitado nas suas ações. Enfim, o Bayern precisa, antes de olhar para o mercado ofensivamente, o Bayern precisa olhar para aquilo que é o seu sistema defensivo. É óbvio que um Wirtz, se vier, é maravilhoso e eu apoio a vinda, mas precisa equilibrar melhor o plantel. É um plantel desequilibrado. Dentro desse plantel desequilibrado você tem o Kompany, que tem muitas coisas a melhorar. Eu não acho que tem que ser mandado embora, tem que se avaliar a troca dele, até porque ele vai vencer a Bundesliga muito provavelmente com o Bayern, mas tem muitas coisas que ele precisa melhorar estrategicamente e em momentos como esse. É um cara que está ainda também em desenvolvimento como treinador. Essa foi a escolha do Bayern. O Xabi Alonso também perdeu do jeito que perdeu a Europa League e a Champions League. São treinadores que ainda estão se aprimorando, né? Não estou comparando aqui os dois, mas estou dizendo da juventude, da maturidade. Se a gente fala que os jogadores têm que ter maturidade, o treinador também precisa ter maturidade. O Harry Kane chamou a responsabilidade no gol que fez, lutou, fez o jogo que poderia fazer, encaçapado, né? Travado por uma defesa da Inter de Milão. O Olise é para ficar e que grande contratação. O Sané, não entendo como estão já dando como favas contadas para renovar o contrato, porque é um jogador para mim muito, muito limitado. Não adianta aparecer só na época da Páscoa e ser eleito o melhor jogador em campo, porque não agrega nada, né? E parece que o Sané hoje estava jogando a 5ª rodada da Bundesliga, assim, errando muita coisa e tal. O Gnabry entrou com muito mais vontade, o Coman entrou com muito mais vontade.
loucura pensar em renovar com o Sané assim, sem entender o que está acontecendo ou sem ir ao mercado dar uma olhada antes, né? E no final das contas, terminar o vídeo falando de Thomas Müller. Tem alguns jogadores que a gente assiste, e eu especialmente nesses últimos 10 anos de Liga dos Campeões, que a gente tem um sentimento de pertença, né? De orgulho. E o Thomas é um desses caras pra mim, assim. Foi muito bonito ver o Thomas Müller jogar com a camisa do Bayern de Munique. 35 anos, 25 anos de Bayern, contando categorias de base, 17 anos de profissional, e de Liga dos Campeões foram 163 jogos com a partida que ele fez hoje aqui. O mesmo número de Lionel Messi, só fica atrás de Casillas e Cristiano Ronaldo. 56 gols marcados. Foi muito bem hoje, na função que precisava fazer. Óbvio, por ironia do destino, teve lá a bola do jogo no final, que poderia ter mudado os rumos da partida, mas não tira o brilho do que foi a carreira desse cara no Bayern de Munique dentro da Liga dos Campeões. Nós não sabemos se esse é o último jogo dele na Champions, depende do futuro. Muito provavelmente será. Mas no final das contas, quando a gente coloca na balança, o Thomas foi um jogador muito subestimado para aquilo que ele entregou. Uma personalidade especial, um comunicador nato e um cara que viveu o Bayern de Munique como poucos. Quando a gente abre essa porta daqueles caras que vão viver só para um clube a carreira toda, e cada vez isso é mais raro no futebol, a gente encontra grandes nesse patamar. E certamente Thomas Müller estará lá. Foi muito bonito, foi um pouco melancólico para mim pessoalmente, vê-lo ali. Uma cena que ele estava esperando para dar as entrevistas no final do jogo. Ele não falou com a gente, infelizmente, falou com alguns poucos veículos. Mas ele ficou olhando os painéis da Liga dos Campeões, o próprio estádio. E o que será que passava na cabeça dele, né? Um filme. A despedida é muito difícil, mas quem sabe com o título da Bundesliga possa ser da forma com que ele sonhou. A Champions ficou para trás e agora teremos grandes duelos, né? A Inter vai encarar o Barcelona num jogo que o Barcelona, se não se cuidar, cai, porque essa Inter é traiçoeira, perigosíssima, inclusive acho que é 50-50, sem brincadeira, é a melhor defesa da Liga dos Campeões. Agora não sei com esses 2 gols que tomou, mas dos melhores defesas da Europa, só tomou 40 gols em 49 jogos, contra o melhor ataque da Europa. E do outro lado, um belíssimo Arsenal contra o Paris Saint-Germain. Temos grandes semifinais pela frente. Um beijo, deixa eu fugir disso aqui. Tchau pra vocês.